Olá pessoal, bem-vindos ao canal Percussão Brasileira Online. Eu sou Ana Letícia Barros e esse canal aqui é onde a gente fala de percussão na partitura e na prática, tá bom? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a vida do percussionista, a vida de estudos, de dedicação, como é que é a evolução do percussionista, quais os caminhos que ele pode traçar na vida, né? Como ele pode começar, onde ele deve focar, né? São várias questões que as pessoas ficam muito em dúvidas, principalmente quando elas estão começando a entrar nesse mundo, começando a entender como é que é o universo da música. Às vezes apenas tem um dom, só toca um instrumento que é a sua paixão e não sabe muito bem como seguir adiante, né? Como dar continuidade à sua vida musical, seja ela amadora ou seja ela profissional, né? E até mesmo os amadores, às vezes as pessoas têm dúvidas, poxa, eu sou amador, mas o negócio está começando a ficar bom, e como é que eu faço essa transição do amadorismo para o profissionalismo, né? Para ter uma carreira profissional na percussão. Então, eu vou começar falando um pouquinho do início de tudo, que para a maioria dos percussionistas, o início da carreira, né, ou baterista, eu vou assim generalizar aqui, né, falar um pouquinho dessas duas carreiras, né, que é a carreira do baterista profissional, a carreira do percussionista, porque muitas vezes no início o interesse que dá o início a tudo, ele é muito comum aos dois, tanto ao percussionista quanto ao baterista, né? Então eu vou falar um pouquinho de uma jornada que pode ser tanto para percussionistas como para bateristas, tá? E como é que começa essa jornada geralmente, né? A pessoa não se decide por ser profissional, né? Assim como qualquer outra carreira, a pessoa tem um contato com a música, por exemplo, como é o contato de engenharia, ninguém decide que vai ser engenheiro do dia para a noite, né? Ele tem um contato com matemática, tem um contato com física, e aí ele vai se entendendo como ser humano, vai entendendo as suas habilidades, os seus gostos, e aí ele vai evoluindo naquela disciplina, naquela afinidade, né, com aqueles conceitos, com aquele monte de informação, né? Na música não é diferente, né? Então o músico geralmente começa assim com algum interesse visual, sonoro, que viu alguém tocando, que viu uma pessoa tocando um instrumento interessante e conseguiu visualizar a ele próprio naquela posição. E sentir uma sensação boa, né? Quando a gente olha, pô, aquele cara tocando pandeiro, ele é incrível. Eu poderia ser um pandeirista, né? Ver um baterista excelente tocando, ou um percussionista incrível em alguma banda, ou até mesmo numa orquestra sinfônica, ver aquele cara maravilhoso lá no tímpano, incrível, que chama atenção quando ele entra. E aí você se vê naquela posição e você começa a desenvolver um possível relacionamento com aquela habilidade, com aquela possibilidade, né, de se tornar aquela pessoa ali com aquela habilidade que você viu. E isso é muito comum, né? Por exemplo, eu comecei meu interesse era bateria quando eu comecei a estudar. Eu ouvia muito rock and roll, segredo, gente. Meu passado aí de roqueira. Aos 12, 13 anos eu ouvia muito rock and roll e eu comecei a me interessar pela bateria, né? E queria tocar rock, bateria de rock, até que 14, 15 anos, assim, meus pais deixaram eu fazer prova para uma escola de música aqui no Rio e eu já podia me virar, né, pegando ônibus, etc e tal, e aí eu fui estudar música. Tá? Mas, como vocês podem ver, o interesse começou de um estilo específico, era o rock and roll, e um instrumento específico, que nem era a percussão, né? Que era a bateria. E depois de um tempo estudando música nessa escola, onde efetivamente não tinha aula de bateria, e aí eu fui conhecendo o universo da percussão.
né? Devia ter quando eu comecei a entrar nesse universo da percussão, eu tinha uns 16 anos. E eu comecei a conhecer a leitura rítmica com baquetas. Foi a primeira entrada para mim, assim, no universo musical, né? Foi a leitura, as técnicas de baquetas, né, que na época eu nem sabia do que se tratava, mas hoje eu compreendo que era as técnicas de drum field muito utilizadas nos Estados Unidos, né, técnica de banda, militar, etc. e tal. E aí eu fui estudando esse universo de leitura rítmica, fiquei encantada com a partitura, fiquei encantada com teoria musical. E também fui sugada, que eu brinco, eu fui sugada pela percussão sinfônica, porque eu me apaixonei pelos tímpanos, pelos teclados, barrafones, que a gente chama, né, marimba, vibrafone. Se você não sabe o que é marimba, vibrafone, dá uma pesquisada aí no Google, que são instrumentos incríveis, que a gente chama de altura determinada. E, paralelamente a esse universo de percussão sinfônica, que foi onde eu fui inserida na teoria e na leitura musical, eu comecei a estudar percussão brasileira. Então, quando a gente fala de um percurso do percussionista, esse percurso pode ter vários degraus e podem ser feitos por vários caminhos diferentes. Por exemplo, se eu tivesse realmente começado a estudar bateria, né? Eu estudei muito pouco de bateria, assim, paralelamente, mas eu já estava apaixonada por percussão sinfônica e já tocava percussão brasileira, né? Então eu estudei muito pouco de bateria, mas e se eu tivesse só me dedicado à bateria, né? Poderia ter vindo a percussão sinfônica depois. Mas enfim, eu quero aqui deixar claro nesse vídeo que não importa o caminho que você siga, tá? O que importa são alguns passos evolutivos que eu acho que são importantes na sua vida como músico, seja ele amador ou profissional. O primeiro passo é esse, de você se identificar com o instrumento, você se ver naquela posição e você desenvolver a sua primeira paixão nesse universo. Essa primeira paixão, ela vai te impulsionar a entrar nesse universo, né? Provavelmente se você está aqui nesse canal assistindo esse vídeo, você já tem uma paixão aí por algum instrumento de percussão, uma bateria, instrumento de banda sinfônica, de orquestra sinfônica, né? E após essa paixão, a gente tem que desenvolver um relacionamento com esse instrumento, né? E como é que a gente faz isso? Assim, a forma mais fácil que eu acho que a gente vive no século XXI é começar a assistir vídeos sobre esses instrumentos, né? Isso é uma dica, né, que parece meio óbvia, assim, e que eu não daria há uns 10 anos atrás, né? A gente está vivendo um outro momento do nosso universo em que a gente tem muito conteúdo de qualidade na internet, no YouTube, em vários lugares. Então, este é um conselho, assim, diretamente do ano de 2021 para vocês, porque há uns 10 anos atrás a gente não encontraria essa quantidade de conteúdo de qualidade, informação boa sobre os instrumentos, né? E aí disponível a quem quiser, quem tiver uma conexão de internet, que tiver um 4G aí no celular, você já tem acesso a muita coisa. Então, assim, a minha primeira indicação se apaixonou por um instrumento, pesquisa muito vídeo, pesquisa muita coisa sobre um instrumento. Tenta entender como é que é a sua melhor forma para você chegar até esse conhecimento na forma de pessoa, que hoje em dia é mais fácil isso acontecer, tá? Por que eu falo isso? Porque eu acho que além da questão virtual, a gente tem que ter um apoio mais próximo, né? De alguém que te dá essa rede de apoio, mesmo que seja virtual este apoio, tipo um curso online, de um professor que vai te olhando de vez em quando. Eu acho que esse apoio é importante no caso da música, né? Ter uma comunidade que te apoie e que esteja ali para te alertar de alguns erros que você possa estar cometendo, ou tecnicamente, ou algumas dúvidas teóricas, nesse caso, né? No seu aprofundamento do conhecimento. E sempre se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E como é que a gente faz isso? Ou numa comunidade dentro do Facebook, numa comunidade virtual, ou numa comunidade real, que seria uma escola próxima de você de música. E isso eu falo
inclusive escolas de músicas que não ensinam percussão efetivamente. Por que eu falo isso? Porque existe também outras partes da música que, quando você vai desenvolvendo esse relacionamento com algum instrumento, eu acho importante você também desenvolver essas habilidades, que é a parte teórica, a parte de leitura rítmica, e aí a parte teórica ela se desdobra em várias coisas que a gente pode estudar e que são muito interessantes para a formação de um músico. Repetindo aqui, seja ele profissional ou amador. Eu ainda não estou falando de músico profissional, tá? Por que eu sempre destaco essa questão? Eu não estou falando só para músico profissional, porque para a gente tomar uma decisão acertada na nossa vida, se a gente vai seguir aquilo como profissão ou como um amador, ou se aquilo vai ser uma paixão ali para as horas vagas, a gente precisa ter um conhecimento profundo já. Profundo talvez não seja a palavra, mas um conhecimento relativamente profundo e não tão só superficial como aquele relacionamento inicial de paixão com o instrumento, que muitas vezes é um relacionamento técnico, né? Você pega por exemplo, me apaixonei pelo pandeiro. Eu pego o pandeiro, consigo tocar algumas levadas e sei aplicar aquelas levadas em algumas músicas. Isso para mim, na minha opinião, né, ele é um relacionamento musical superficial com a música, né? E a música, ela vai muito além do instrumento em si, né? Ela tem a parte teórica, tem a parte de interação com o outro. Por exemplo, se você pega um pandeiro e toca com um CD, você está tendo interação com uma mecânica de música já pronta para você. Mas se você pegar todos aqueles músicos e colocar eles ao mesmo tempo ali tocando com você, a interação muda completamente. Essa é a vida real. É a vida que você vai estar numa banda, ao vivo, com muitas pessoas, ou numa roda de samba, ou num ensaio numa garagem com seus amigos. E é essa interação que inclui o seu erro, o erro do outro, o erro do próximo, o erro de todo mundo, que é essa beleza da música, né? E a gente saber lidar com esse ao vivo, quem sabe faz na hora, né? Então eu acho que isso é uma outra coisa importante, né? Primeiro a gente desenvolve aquela paixão, depois o envolvimento técnico superficial e depois a gente se envolve numa comunidade. Essa comunidade que eu acho que ela é a principal responsável, na minha opinião, para te ajudar a tomar uma decisão tão importante para a sua vida, que é: vou partir para ser um profissional ou eu vou continuar no amadorismo, tá? Essa comunidade, essa vivência de várias questões relacionadas à música profissional é que fazem com que a gente decida, que fazem com que a gente tenha certeza de que aquela escolha é pra gente, né? Óbvio que eu tô falando de certezas, assim, mas a certeza naquele momento, né? Então você pode mudar de ideia com o passar do tempo, mas eu acho muito complicado uma pessoa que só tem aquele primeiro relacionamento que eu falei, que é um relacionamento de paixão e técnico raso com o instrumento, tomar uma decisão dessa. Se você ainda está nesse processo, você está no caminho certo, você está trilhando aí o caminho, mas aí você tem mais alguns passos a tomar, algumas inserções sociais aí para você fazer, para que você possa tomar a decisão mais adequada nesse sentido. E vou te falar, são poucas as pessoas que eu já vi entrar em comunidades, assim como eu tô falando, assim, tanto virtuais, uma comunidade, quando eu falo comunidade de Facebook, eu digo uma comunidade que seja supervisionada, tá, gente? Não é sair entrando em qualquer comunidade de percussão no Facebook, não. Eu tô falando, tipo, tem um professor naquela comunidade que zela pelos integrantes, né? Isso que eu chamo de comunidade ativa no Facebook, que tem alguém competente monitorando ali todos os participantes e monitorando o rendimento, monitorando a evolução técnica. Isso que eu chamo de comunidade. Eu estou incluindo esse tipo de comunidade aqui no ano de 2021, quando eu estou gravando esse vídeo, porque eu acho que a gente está tendo uma evolução nesse sentido fantástica, que
serve para você que está em alguma cidade do Brasil, pequena, isolada, e você não tem dinheiro, mas tem um 4G no seu celular aí, ou um 3G que seja, você consegue se envolver comunitariamente. Ainda assim, que na minha época não era possível, anos 90, quando eu comecei, né? E hoje eu acho isso fantástico. Por isso que eu tô falando, comunidades monitoradas, né? Que tenha uma pessoa competente, responsável por aquele grupo, né? Mesmo que seja virtual. E depois que a gente se envolve, eu acho que eu comecei um pensamento, eu nem terminei ele, mas muita gente que entra nesse tipo de comunidade, seja ela física ou virtual, se apaixona tanto pela interação, né, que a música gera, que eu preciso me lembrar até de pessoas que se envolveram dessa forma e não se apaixonaram e não seguiram com um nível muito bom dali pra frente, com um estudo muito profundo na música, depois desse envolvimento, né? A música é muito apaixonante, não só pelo fato da gente estudar ela individualmente, estudar ela tecnicamente, mas eu acho que tem um outro lado muito apaixonante da música, que é a relação social, a relação com o outro músico, a relação com o colega. Gente, isso é apaixonante dentro da música, e isso não pode faltar na evolução de um músico, principalmente antes dele decidir se ele vai se tornar um músico profissional ou não. Porque a música, tirando raros casos de pessoas que viram solistas pelo mundo, que fazem carreira solo, mesmo assim, existe uma interação com o outro, existe uma relação de troca dentro da música, que a carreira solo é muito difícil. Eu não estou falando carreira solo de cantor, não, que tem uma banda que muda e o cantor tem uma carreira solo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de carreira solo, aqueles solistas de orquestras ou as pessoas que sobem sozinhas no palco, e isso eu tô chamando de carreira solo, tá? Essa questão do cantor que sobe com uma banda, ele também tá interagindo socialmente, mesmo que aquela banda não seja fixa, tá? Então não é disso que eu tô falando do músico, que ele é um músico sozinho no palco, de verdade, é um músico que canta, toca violão, ou então toca um instrumento tão bem que a plateia paga para assistir ele sozinho no palco. Né? É um outro tipo de vida que, na minha opinião, eu não serviria para esse tipo de produção musical, digamos assim, porque o que eu amo na música é isso que eu estou falando para vocês, essa interação dos músicos criando algo maior, né? Muitas vezes o cara é tão talentoso que ele sozinho no palco ele dá um show tremendo, mas o meu amor, a minha paixão pela música está na convivência social e fazer música com o outro, tá? E eu acho que na maioria dos músicos que eu conheço, pelo menos, essa interação foi de uma importância muito grande para a decisão. Vou me tornar um músico profissional ou continuo no amadorismo? E mesmo assim, no amadorismo, né, difícil você ver alguém que se contenta 100% do tempo em tocar sozinho. A música é uma competência muito social, né? A gente quer tocar com outro. Eu vou aprender a tocar bateria para ficar tocando no meu quarto sozinho? Não. Eu quero tocar bateria para tocar numa banda. Eu vou aprender pandeiro para tocar sozinha? Não, eu quero aprender pandeiro para tocar numa roda de samba, para fazer samba, né? Ou para fazer forró, para fazer maracatu, para tocar com o outro, né? Muitas vezes a competência individual do instrumento ela não é suficiente. Pronto, falei muito da parte social porque eu amo essa parte. Eu acho que foi isso que me fez tomar a minha decisão, que foi ali pelos 18 anos. E aí eu fiz vestibular e passei para a faculdade. Com 19 anos eu estava na faculdade de música. E tomar essa decisão tão sem dúvidas assim na minha mente, né? Eu não tinha dúvidas do futuro, assim, eu não pensava no futuro a longo prazo em termos de paixão, né? Assim, pô, mas será que eu vou gostar disso há 10 anos? Eu pensava no agora e tomei decisões ali no agora, movido por aquela paixão, para resguardar o meu futuro, digamos assim. Mas eu sabia que se em algum momento no futuro eu tomasse uma decisão diferente, por exemplo,
ah, não era pra mim, não quero música, eu iria pra outra carreira sem problema nenhum, né? É porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Assim, poxa, mas será que é isso, cara? Eu estou apaixonado, mas será que é isso? Como se fosse um casamento, um cartório lá que vai pra vida inteira. Gente, não é isso. Você decide hoje, movido pela sua certeza do hoje, pela sua paixão do hoje, e deixa o amanhã para amanhã, porque o amanhã ninguém sabe, né? Mas a sua paixão que está aí dentro de você hoje, ela pode ser um grande alerta, né? Do que vai te preencher profissionalmente no decorrer da sua vida, tá? Sem trazer este medo de uma decisão que é para sempre. Não é para sempre, tá? E eu falo isso com muita certeza por ter recebido essa liberdade de escolha aos 19 anos, que foi dada pela minha família, inclusive, né? Eu me lembro que meu pai falou para mim: filha, se você depois quiser desistir, você é muito jovem, você pode desistir, não tem problema nenhum. E isso me deu muita liberdade, muita alegria de poder fazer o que eu amava sem medo de se eu tiver que desistir no futuro. Se eu tiver que desistir no futuro, tá tudo bem, não tem problema. Agora, eu vou traçar o meu caminho bem traçado para não ser preciso desistir no futuro. E aí a gente entra em outra questão muito importante da vida do músico, que é o aprofundamento teórico e o estudo de várias competências que têm que ser aprofundados na vida do músico profissional. E aí eu acho que vem uma fase do músico profissional que é super importante e que, na minha concepção, se alguém discorda disso aí, do que eu tô falando, pode escrever aqui embaixo, que eu aceito discussões sobre o assunto. Mas, na minha experiência como professora, eu vejo que todas essas competências, elas estão, de certa forma, unidas dentro da universidade. Por mais que muitas pessoas durante muito tempo tenham combatido a universidade de música, né, porque arte não tem a ver com universidade e a gente não faz música de qualidade dentro da universidade, eu acho que no decorrer desses pelo menos 20 anos, né, que eu tenho esse contato direto com a universidade, eu acho que ela mudou muito, se transformou, e eu vejo muita gente entrando atualmente na universidade ficando surpresa com a riqueza de conhecimento que é reunido ali dentro. E além dessa riqueza de conhecimento, é o social que eu falei na competência anterior, que eu falei no estágio anterior, né, que é o que muitas vezes faz as pessoas se decidirem por música, que é esse social. E na universidade a gente tem esse social e por cima disso tudo a gente tem vários conceitos, vários pilares musicais tão importantes ali dentro da universidade, que tem que fazer parte da evolução de todo músico. Eu vou citar aqui alguns para vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, a gente como músico muitas vezes deixa a percepção de lado. O que é percepção? É você conseguir olhar uma partitura, cantar notas, sem precisar de nenhuma referência. Você olha uma partitura e a sua mente sabe sobre o que é aquela partitura, o som que aquela partitura produz. A gente costuma deixar isso muito de lado no início, porque é uma competência difícil e que a universidade foca desde o início. Outra competência importante é o estudo harmônico, o estudo da harmonia, o estudo de estruturas musicais harmônicas. Isso, a universidade tem esse ensino brilhante lá dentro, que a gente precisa, sendo percussionista, percussionista não toca nota definida, percussionista, a gente precisa muito mais do que qualquer outro instrumentista que tenha o contato diário com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de informação que a gente não tem, né? E a gente entender os formatos musicais. A gente faz análise musical dentro da universidade. Normalmente dentro da universidade é um pouquinho mais focada, direcionada para música erudita, mas a gente também tem análise musical de música folclórica, de música popular,
A gente aprende a fazer arranjos musicais, tem disciplinas de arranjos musicais. Gente, eu sou muito apaixonada pela universidade porque eu acho que é uma imersão. Eu vejo alunos entrando sem saber muita coisa e saindo músicos transformados da universidade. Então é por isso que às vezes eu fico aqui com muita paixão falando de como é importante essa imersão do músico e a transformação de um músico antes e depois da faculdade. Ela é muito clara, antes e depois da universidade. Ela é muito clara. E eu acho importante você pensar nisso agora para não acontecer isso num futuro muito distante, em que você acha que você não dá mais, você não combina mais com os jovens da universidade. Isso também é uma mentira, tá? Universidade é para qualquer idade. Qualquer idade. Eu já tive alunos de 18, eu não sei, mas Deus já ter tido. Mas que eu lembro aqui, eu tive alunos de 20 anos até 63 anos. Foi o aluno na universidade, eu acho que é mais velho, que eu já peguei excelentes músicos, tá? Quanto mais velho, inclusive, agora vamos lá, essa parte eu gosto de falar, parte emocionante. Inclusive, eu acho que quanto mais velho você começa a universidade, você tem mais maturidade ali dentro para compreender o universo de informação que está sendo jogada em cima de você e se apaixonar ali por aquele universo de conhecimento, tá? Eu acho isso que precisa ser dito, porque os músicos às vezes vão passando dizendo, não, mas é para jovens de 18 anos a universidade. Mentira! Eu fiz a universidade com 19 anos e eu acho que eu fui muito imatura ali dentro e eu desperdicei muito conhecimento. Que hoje, eu como professora lá dentro, eu fico vendo certas disciplinas e falo, pô, se eu tivesse cursado essa disciplina... Pra você ver, eu sou professora da universidade. Se eu tivesse cursado essa disciplina melhor, eu não precisava ter feito isso, isso e isso depois. A gente tem uma imaturidade, né? Com 18, 19, 20 anos. A gente tá com aquela ânsia, tem que terminar a faculdade. E eu comecei a entender o quanto eu tinha crescido dentro da universidade algum tempo depois. E quando a universidade acaba, você fala, eu não tenho mais disciplina para fazer, eu não posso mais estudar com aquele professor incrível, eu não posso mais fazer trabalhos da universidade, e você fica... você começa a valorizar tudo que está ali dentro. Então eu acho que existe uma idade mais madura, digamos assim, a partir dos 30 até os 50 anos, ali 30 a 50 anos, que é uma idade perfeita para se entrar numa universidade de música. Ali é tanto conhecimento que antes dessa idade, eu assim arrisco dizer que existe uma imaturidade, que não consegue avaliar a riqueza do que é falado ali dentro. Tá? Então, se você tá me assistindo agora, você tem entre 30... Se você tem menos, gente, não se preocupa, também é pra você, tá? Mas eu tô falando pra pessoas que têm esse preconceito, né? Vou fazer... Pô, já tô velho, vou fazer... Que velho! Juro, às vezes eu fico olhando pra universidade e fico... se eu pudesse, eu me inscrevia nessa disciplina. E eu sou professora, né, de lá. Então, aproveita a sua maturidade musical para fazer o uso dela dentro da universidade. Nossa, não tem comparação, não tem comparação. Isso eu posso te afirmar. Os alunos que eu vejo entrando maduros na universidade e os alunos na idade certa, a diferença de transformação é gritante. O aluno jovem, ele sai transformado, óbvio. Não tem como você entrar naquela enxurrada de conhecimento e não sair transformado. Mas o aluno maduro, você vê o brilho nos olhos. Entende? Então eu acho que esse é mais um passo da vida da construção do profissional, né? Ali dentro. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, né? Mas a Ana Letícia falou que só dá para ser músico profissional se entrar na universidade. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ali é um local que
Que bom que nós moramos no Brasil, que nós temos universidades de qualidade pelo Brasil, gratuitas, que é só você fazer o Enem. Nem muito difícil ver uma universidade que ninguém consegue entrar, não, todas super acessíveis. E existe uma coisa comprimida ali dentro de conhecimento, né? É muito conhecimento comprimido. Então, por isso que eu acho incrível, assim, a quantidade de conhecimento ali dentro da universidade. Mas você pode fazer em conservatórios, em cursos livres, baseado nessa gama de conhecimentos que o músico profissional precisa para crescer, para ter uma compreensão do mundo profissional da música. O percussionista que fica no mundinho dele estudando só ritmo, ele não vai chegar muito longe. É isso, assim, essa é a mensagem principal que eu queria deixar nesse vídeo. Você precisa fazer a universidade? Não. Precisar? Assim, precisa. Não. Você pode ser um músico incrível e que existem vários sem universidade. Mas o que eu defendo da universidade é essa junção de competências que tem ali dentro e que você sai uma pessoa transformada. É disso que eu tô falando. Mas você pode fazer isso tudo em cursos livres, em conservatórios, com bons professores, com bons amigos que estejam dispostos a te ensinar, com cursos online. Existem cursos online excelentes que podem te encaminhar nesse sentido, mas é necessário sair do mundinho técnico e rítmico da percussão apenas. Um músico completo, ele vai muito além. E aí, depois que você explode de conhecimento, saindo da universidade, você começa a entender o que é ser um músico profissional de verdade. O que é dominar vários aspectos. Não que a gente tenha dominado, até hoje tem muita coisa ainda para dominar. A gente estuda até o fim da vida. Mas você começa a compreender o que você não sabe, digamos assim, né? O que você ainda precisa evoluir, que é muita coisa. E isso também é um lado lindo da música, que a gente está sempre estudando, sempre evoluindo, sempre tem coisa para aprender, e aí depois você aprende uma coisa, você aprende que tem mais coisa ainda para aprender, e aí você vai aprendendo, e é isso aí. Isso é ser músico, resumir bem, muita coisa para aprender. Tá bom, gente? Então, espero que esse vídeo seja útil para você entender qual é o percurso que um músico profissional vai trilha e trilhará o resto da vida, porque mesmo depois de 25 anos de música, eu sei que eu tenho muito ainda para estudar. Muito mesmo. E não tô falando de, ela tá sendo humilde. Tô não, gente. Tem muita coisa pra... meu Deus, muito. Inclusive, vou sair daqui e vou começar a estudar alguma coisa. Gente, mas é lindo, sou apaixonada, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida, bota aqui embaixo que eu respondo. Beijo!